Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 20, por favor. Evangelho conforme o evangelista João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos estão a encontrar o texto, eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder estar falando a palavra de Deus aqui. Deus abençoe o pastor Alailson pela confiança mais uma vez. Sempre é uma grande responsabilidade. Está escrito assim: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Fale conosco mais uma vez neste lugar, Senhor, numa noite que nos reunimos em torno do Teu nome e da Tua palavra. Abra os nossos corações para que recebamos a palavra, nos dê entendimento para compreendermos a Tua palavra e nos forneça fé para crermos que esta é a Tua palavra para esta noite. Sendo assim, te pedimos que o Senhor trabalhe em nós, por nós e através de nós. E tudo o que tem acontecido neste lugar e o que porventura haverá de acontecer é somente para o louvor do Teu nome, pois ao Senhor seja a honra e a glória para todo sempre. Amém e amém. Que Ele está sentado, meus irmãos. Nós estamos vivendo nesta semana um feriado nacional e uma comemoração de certa forma mundial. Vivemos um período, um feriado no nosso Brasil chamado feriado da Páscoa, né? Onde comemoramos a Páscoa. Interessante que esta celebração, que é cristã, no decorrer da história foi perdendo o seu valor. Alguns termos do cristianismo foram perdendo valores. Poderíamos nesta noite citar alguns, mas destaco apenas dois. O termo oração perdeu valor no decorrer da caminhada, principalmente no final da década de 60, início da década de 70, onde foi propagado no Brasil uma teologia americana e foi divulgada através de um rapaz chamado Kenneth Reagan. Ele não é o criador dessa teologia, mas é a pessoa que mais propaga ela, chamada teologia da prosperidade ou confissão positiva. E é a partir da concepção, do pensamento, o desenvolvimento dessa teologia que o termo oração foi deturbado. Oração deixou de ser um meio de conhecer a Deus, de se envolver com Deus, de se relacionar com Deus, para ser um meio de adquirir as coisas de Deus apenas. Então as pessoas se esmeravam e se esforçavam em tirar momentos de oração, não para conhecer a Deus, não para ouvir a Deus, não para ter um relacionamento a partir de Mateus capítulo 6, versículo 6, mas só um meio para adquirir aquilo que pelas vias normais eles não conseguiriam adquirir. E outro termo cristão que foi perdendo valor no decorrer da história foi justamente esta ideia, esta celebração da Páscoa. Nós fomos substituindo realmente o propósito dela. Nós fomos substituindo realmente qual o motivo de nós celebrarmos esta data importante para os cristãos. E para a gente entender melhor, é necessário a gente fazer uma retrospectiva bíblica, para que nessa noite nós possamos compreender o propósito da Páscoa. Quando nós olhamos a história da humanidade biblicamente, a história da humanidade biblicamente ela se divide em 4 pontos. Toda a Bíblia, a história da Bíblia se divide em 4 pontos. Primeiro,
criação. Segundo, queda. Terceiro, processo de redenção. Quarto, glorificação. O homem é criado, colocado em um jardim. E Deus dá o privilégio para esse homem de gozar de tudo aquilo que o Éden oferece. Esse homem tem uma liberdade dentro do Éden. Porém, a liberdade que o homem tem lá é uma liberdade teônoma, uma liberdade em Deus, debaixo das ordens de Deus, debaixo da palavra de Deus, debaixo das rédeas de Deus. Mas nós conhecemos toda a história, sabemos que a serpente, Satanás, através da serpente, traça um diálogo entre a Eva, com ela e a Eva, e esse diálogo entre a serpente e a Eva é colocando em jogo o caráter de Deus, é colocando em jogo, na verdade, o amor de Deus, a palavra de Deus. E a serpente olha para Eva e diz assim: é verdade que Deus privou vocês de tudo que o Éden oferece? É verdade que vocês não podem usufruir de tudo que o Éden oferece? A Eva, no afã de defender a integridade, a moralidade, o caráter de Deus, diz: não. Na verdade, Deus disse que a gente pode usufruir de tudo que o Éden tem. Porém, tem uma árvore aqui que Deus falou que a gente não pode nem olhar para ela, nem tocar. Deus não tinha falado desta forma. A serpente olha para Eva e diz: olha, se Deus está dizendo que vocês vão morrer se tocarem, se provarem deste fruto, na verdade não é bem assim. A verdade é que Deus está privando vocês de algo muito bom. Isto aguçou o coração de Eva, o desejo de entender: do que será que Deus nos priva? Do que será que Deus nos proíbe? E a serpente responde à indagação do coração do casal e diz: porque vocês comerem do fruto proibido, vocês serão iguais a Deus. E tudo que o ser humano quer é ser igual a Deus, até hoje, para não depender dele em nada. A serpente consegue persuadir o coração da Eva. Ela toma do fruto, reparte com seu esposo, ambos comem, e ao comerem do fruto percebem que estavam nus. Ao perceberem que estavam nus, eles se escondem, porque à tarde Deus descia. E eu fico maravilhado com este descer de Deus no Éden. É um descer sem liturgia, é um descer sem precisar de altar, é um descer sem precisar de culto. Deus falava com aquele casal, como nós conversamos aqui neste exato momento, sem precisar de nenhuma liturgia. Não havia separação entre eles. Mas naquela tarde, Deus desceu no lugar do encontro e o casal não estava lá. A voz de Deus vai bradar no Éden, e a voz de Deus parte de uma pergunta: Adão, Adão, onde tu estás? O Adão está tão perturbado pela queda que Deus faz uma pergunta e ele responde outra. Deus pergunta: onde estás? Ele responde: como está? Estou nu. E eu me escondi detrás das árvores do jardim porque tive medo. Deus então faz outra pergunta em seguida: Adão, quem revelou para ti que tu estava nu? Adão, tu jamais sozinho iria perceber a tua nudez. Alguém revelou para ti. Alguém mostrou para ti que tu estavas nu. E a segunda consequência do pecado, a primeira é o medo de Deus, é o pavor de Deus, é se esconder de Deus, é se esquivar de Deus. A segunda consequência do pecado é que o homem passa a se esquivar das suas responsabilidades. E ele passa a terceirizar os culpados pelos seus pecados. E é por isso que agora o homem vai dizer assim: Deus, olha, indiretamente a culpa é tua, porque foi a mulher que tu me deste. É por isso que você, o pastor tem falado muito bem isso no culto de ensino. É por isso que você vai ver o restante da Bíblia, da história se desenvolvendo, e você não vai ver Deus dando mulher mais para ninguém. Deus dá inteligência, Deus dá discernimento, Deus dá sabedoria, porque se alguma coisa der errada, a gente não pode dizer: foi Deus. O pastor falou terça-feira, gente que casa com negócio de profecia, como diz, está no sal, né? Mas vamos lá, esse aqui é para ele que ensina sobre isso. Então, ele disse: olha, a mulher que tu me deste é que fez com que eu caísse. A mulher também, dominada pela queda, também se esquiva. E diz: não, a culpa não é minha,
A culpa é da serpente. Eu costumo dizer que a serpente olhou para o lado, não viu nenhum tamanduá, disse: a culpa é minha mesmo. E Deus então vai começar a distribuir sentenças sobre a serpente, maldição; sobre a terra, maldição; sobre o casal não é maldição, porque maldição de Deus é irrevogável. Então sobre o casal é punição. A terra maldita porque vai produzir espinho. A serpente maldita porque a partir de agora, isso aí abre leque para tanta coisa, a partir de agora vai rastejar e do pó da terra vai se alimentar. Punição para o casal, punição para o homem, una. Punição para a mulher, trina. Depois pergunte para o pastor Alailson também. Punição para o homem, do suor do teu rosto, agora vai trabalhar esse alimento. Não é que Deus ali está inventando trabalho. Um dia o irmão falou: quando eu chegar no céu, que eu encontrar o Adão lá, vou falar por causa dele que a gente trabalha hoje. Não, o trabalho existia antes da queda. O que vai existir depois da queda é o cansaço, é a fadiga, é as hérnias de disco, é a coluna estragada, é tudo isso. É o cansaço às 18 horas, é a ansiedade, é o estresse. É disso que Deus está. A punição é essa: suor, cansaço, tu vai se alimentar. Aí Deus se volta para a mulher, a punição é trina. Ele vai dizer assim: olha, vou acrescentar as dores do teu parto. Ele vai dizer assim: o teu marido, o texto bíblico, o teu marido vai te dominar. E esse dominar, o pastor explica para vocês. E depois ele fala assim: olha, e o teu desejo será para o teu marido. Então é isso, o texto fala isso. E esta conversa toda é o casal nu e Deus falando. Deus percebe que o casal estava nu e envergonhado, e Deus vai providenciar veste para o casal. A Bíblia diz que Deus mata um cordeiro, Deus tira a pele do cordeiro, e Deus, como um alfaiate, começa a produzir uma roupa, costurar uma roupa. E a Bíblia diz que Deus pegou e vestiu o Adão. Deus não entregou a roupa: se veste. Não, ele não sabia. Aí Deus: Adão, coloca a perninha aqui, coloca aqui, abre o braço, assim, isso. E Deus o vestiu. Aquele ato de Deus fazer isso está apontando para esse Cordeiro de Deus, que viria tempos depois para nos dar vestes espirituais. Este casal, quando cai, é expulso do Éden, do lugar do prazer, do lugar da delícia, do lugar da liberdade em Deus. Porque no Éden o homem tem liberdade teônoma, como falei a vocês. Mas o homem rejeita a liberdade teônoma e diz: eu quero uma liberdade autônoma, uma liberdade a partir de mim. Mas a gente entende muito bem biblicamente que a liberdade autônoma é um engodo, é uma falácia. Não existe liberdade fora de Deus. Não existe liberdade distante de Deus. É em Deus que somos felizes. É em Deus que realmente somos alegres. É em Deus que conseguimos sorrir de verdade. É em Deus que temos prazer de verdade. A nossa liberdade verdadeira é em Deus. Mas o homem disse: eu quero a liberdade autônoma. Estão fora do Éden. Em Gênesis 3,15 vem ali o chamado proto-evangelho, a primeira profecia messiânica. Diz: da semente da mulher virá a qual a serpente vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Então a partir daquele momento começa o terceiro processo da Bíblia, o terceiro capítulo da história bíblica, o processo de redenção. Nesse processo de redenção, Deus vai separar pessoas. Deus separa Noé, depois Deus separa a linhagem de Noé. No capítulo 12 de Gênesis, Deus separa um homem chamado Abraão. Esse Abraão, Deus dá um filho a ele chamado Isaac. Este Isaac vai ter 2 filhos, um por nome Jacó, outro por nome Esaú. O Jacó tem a bênção de Deus. Esse Jacó vai ter 13 filhos, na verdade 12 filhos e uma filha. E desses 12 filhos tem um que ele ama mais, o José. O José é perseguido, o José é invejado pelos seus irmãos, é vendido, desce para o Egito. Lá no Egito, depois de muito tempo, Deus o exalta. Depois que Deus o exalta, manda uma fome sobre toda a terra. E agora a família que tinha rejeitado ele tem que descer para o Egito. Isso tudo era propósito de Deus. Então está essas 73 almas lá no Egito, segundo o livro de Gênesis. Então a Bíblia diz em Êxodo que levantou-se um faraó que não conhecia José. Esta expressão, não conhecer José, não é de saber da história de José, não é isso. É de não conhecer o poder político de José, a autoridade política de José. Então vai acrescentar um jugo sobre o povo
israelita que estava ali, o povo hebreu que estava ali. Esse povo vai ficar aproximadamente 400 anos ali naquele lugar. Mas não são 400 anos de jugo. Desses 400 anos são apenas 90 anos de jugo terrível. Acrescentou-se um jugo terrível, a ponto de, quando nós entramos em Gênesis, em Êxodo, o texto vai dizer que o povo gemia, o povo chorava, e o povo clamou a Deus. Quando o povo clamou a Deus, a Bíblia diz que Deus se lembrou da promessa que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então Deus vai levantar um moço chamado Moisés. Esse Moisés, através do braço forte de Deus, vai tirar o povo de lá. Mas o povo só sai desse cativeiro depois que Deus deu o seu último sinal. Qual foi o último sinal? A morte dos primogênitos. Deus fala assim: olha, à meia-noite o anjo do Senhor vai passar sobre a terra do Egito. E para o meu povo, eu dou uma ordem a vocês: vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vai passar nos umbrais da porta da casa de vocês. Porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, e aonde não tiver a marca do sangue, o primogênito irá morrer. E é interessante que aquele cordeiro morto, que livra aqueles que creem da morte, aponta para o Cordeiro de Deus, Cordeiro substituto, que morreria para nos livrar da morte eterna tempos depois. É interessante que os israelitas, os hebreus, assim fizeram: passaram o sangue nos umbrais da porta, e à meia-noite o anjo passa, e aonde não tem marca do sangue haveria morte. E o povo hebreu é liberto, é protegido, é livrado por causa da fé no sacrifício do cordeiro. Isso aponta para Cristo. Isso é sensacional, é maravilhoso. A partir daquele ato, desse cordeiro morto, desse sangue espargido e desse livramento, é que é instituído, depois que o povo sai do Egito e começa a caminhar, uma celebração que é uma das 3 principais de Israel, chamada Páscoa. A palavra Páscoa vem da palavra Pessar, que significa passar por cima. É a ideia do anjo. Chegou, tem marca de sangue, ele passa por cima. Tem marca de sangue, não tem morte. Tem marca de sangue, tem vida. Tem marca de sangue, continua a caminhada. Não tem a marca do sangue, a morte reinava lá. A partir de agora, esse povo começa a celebrar a Deus, por causa desse livramento do anjo que passava por cima, e não deixava a morte entrar por causa da marca do sangue. Então esse povo começa a caminhar. Deus começa a se relacionar com esse povo. Deus vai dar a ele, no livro de Êxodo, capítulo 20, a lei de Deus, o decálogo. E é interessante que esses 10 mandamentos é a forma do relacionamento entre o povo e para com Deus. Mas no decorrer da história bíblica, foram levantados-se rabinos. E esses rabinos eram responsáveis pela leitura da lei, a explicação da lei e a interpretação da lei. Esses rabinos, eles transformaram os 10 mandamentos em 248 mandamentos, 365 regras, 613 preceitos da lei e 1226 regras de comportamento. É por isso que vai ter regra para tudo, a ponto que o povo judeu, através da lei, não poderia jamais ter relacionamento com Deus. Então Deus suscita a esperança messiânica a partir do servo dele chamado Moisés, a partir de Deuteronômio capítulo de número 15. O Moisés vai profetizar que Deus levantaria um profeta mais poderoso do que ele. E é para esse profeta que o povo deveria ouvir. É este profeta que o povo deveria obedecer. Mas dentre aqueles que tiveram o privilégio de profetizar a respeito do Messias, o que mais se destacou, aquele que mais foi voz de Deus, de forma direta para alertar o povo a respeito do Messias, foi o profeta Isaías, que é chamado profeta messiânico. Ele profetizou aproximadamente 730 anos antes da vinda do Messias. E é interessante quando nós olhamos lá para Isaías, capítulo de número 14, e capítulo de número 7, e versículo de número 14, está uma das primeiras referências a respeito da vinda desse Messias, desse cordeiro substituto. Isaías profetiza dizendo assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá
e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Quando nós chegamos em Isaías capítulo de número 9, versículo de número 1, o texto bíblico diz assim: mas para os que estão aflitos não haverá mais obscuridade. No passado se envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galileia das nações. Olha o versículo de número 6: porque um menino nos nasceu, aleluia, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aqui é a esperança messiânica. É Deus falando àquele povo que o Messias viria para resgatar este homem para Deus. Quando nós olhamos Isaías capítulo de número 52, versículo de número 1 e versículo de número 2 e 3, diz assim: desperta, desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião, veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das tuas ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos, mas sem dinheiro vocês serão comprados de volta. O Messias está vindo aí, o Cordeiro de Deus está vindo aí, e Ele vai resgatar, comprar você de volta para Deus. Mas é curioso que o povo hebreu nunca conseguiu entender como é que Deus compra sem dinheiro. Como é que Deus compraria o resgate, pagaria o resgate desse povo que tinha deixado a sua presença sem dinheiro? Eles esqueceram de ler o 53. O 53 está dizendo que como seria essa transação, como seria essa compra. O versículo 53, capítulo 53, o versículo de número 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der a sua alma por expiação pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará o seu dia, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele viria como cordeiro substituto. Mas vamos adiantar um pouco. Esse profeta profetizou aproximadamente 730 anos antes da vinda do Messias. Aproximadamente 730 anos depois, a Bíblia diz que lá em Belém tem uma mulher chamada Maria, e ela está em processo com um rapaz chamado José. Ela está dentro da casa quando a Bíblia informa que um anjo chamado Gabriel se apresenta a ela e diz assim: salve, agraciada és tu entre as mulheres. Ela fica impactada com aquela saudação e diz: isso não é comum. Não é comum esse tipo de saudação. E ela pede explicação para ele: por que você me saúda desta forma? Ele diz: é porque de ti nascerá o Salvador do mundo. E ela começa um diálogo com o anjo dizendo: mas como isso pode acontecer? Se eu ainda não conheço nenhum varão, se eu não tive nenhum tipo de contato com aquele que ainda estou em processo de noivado. Ele diz: calma, repousará sobre ti a sombra do Espírito Santo, e esse que vai ser gerado no teu ventre, ele será o Salvador do mundo. Ele será o Cordeiro de Deus substituto, aquele que vai trazer o homem para Deus novamente. É interessante que ela crê no anjo, crê na mensagem. O José também acreditou, e passados-se os dias, a barriga da irmã Maria começa a crescer. A criança nasce, a criança cresce. Chegando os dias para o nascimento da criança, o imperador César Augusto, em um único ano, ele vai levantar 2 censos. E todas as pessoas têm que subir para as suas cidades natal para se inscrever no censo. E então o José e a Maria sobem para Belém. Sai das cidades circunvizinhas e sobe para Belém. E o propósito é se inscrever no segundo censo do César Augusto.
Quando eles chegam na cidade de Belém, a cidade está cheia de pessoas, porque todos subiram para se inscrever. E eles procuram lugar nos hotéis e não tem lugar para eles repousarem. Chega no primeiro hotel e alguém fala: olha, tem muita gente aqui, não tem quarto mais. Chega na segunda estalagem, também não tem quarto aqui. E alguém tem uma brilhante ideia: se você descer mais um pouquinho, vai encontrar um lugar onde cuida de animais. E assim o José e a Maria fizeram. Desceram e encontraram um lugar aonde guardava-se os animais. E é naquele lugar que eles vão repousar. E no repouso da irmã Maria, a Bíblia diz que de madrugada acrescenta-se as dores de parto. O menino Jesus nasce. Ele é envolto em um lençol, é colocado sobre a manjedoura. E naquele exato momento, toda Belém não consegue perceber o nascimento do Messias. Os ricos não conseguiram perceber que o Salvador do mundo estava lá, que o Deus Todo-Poderoso agora estava encarnado no corpo de um bebê, deitado sobre uma manjedoura, envolto em lençóis, em meio aos animais, numa cidade pobre e pequena. Os ricos não perceberam isso, porém a Bíblia diz que enquanto a cidade estava confusa, em correria, a Bíblia diz que lá na roça tinha alguns pastores que estavam cuidando de algumas ovelhas. E esses pastores viram quando o anjo do Senhor, os anjos do Senhor cantaram dizendo: Hosanas, Hosana nas alturas, porque nasceu o Salvador do mundo. Eles vão até Jesus, se curvam perante Ele, reconhece a sua divindade, reconhece o seu reino, reconhece o seu poder, adoram a Ele. Esse menino cresce, como o nosso pastor falou. Depois de uma semana de nascido, é apresentado no templo, Simeão. E esse menino começa a crescer. A Bíblia se oculta no seu crescimento e volta a falar dele quando ele está com 12 anos de idade. Quando a sua mãe Maria perde ele de vista no templo, esquece dele e volta para casa. Depois a Bíblia que fala sobre essa situação, e a Bíblia se cala a respeito dele novamente e torna a falar dele quando ele está com aproximadamente 30 anos de idade. Que o João o Batista está lá no Jordão batizando para arrependimento de pecado, quando de repente João olha e diz assim: eis aí, aleluia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus desce às margens do Jordão e diz ao João: João, eu vim aqui para você me batizar. E João disse: olha, eu que tenho que ir a ti, tu que vens a mim, como é que é isso? Não, fique tranquilo, só estou aqui para se cumprir a profecia. Faz o seu papel que eu faço o meu, está tudo legal. Então João batiza Jesus. Quando Jesus submerge das águas, a Bíblia diz que os céus se abrem. O Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba repousa sobre ele. E há um grito no céu do Deus Pai dizendo: este daí é o meu filho. O meu filho amado, em quem a minha alma se satisfaz. A ele ouvi, a ele segui. Este Cristo Todo-Poderoso vai desempenhar o seu ministério de forma abundante, de forma muito forte e dinâmica. Ele será reconhecido como o rabino diferente. E por ele ser o rabino diferente é que nós estamos aqui nesta noite. O rabino da época jamais passaria em uma rua que estivesse tendo um velório. Jesus não somente passou na rua do velório, mas parou no meio do velório, tocou no caixão e disse: levanta e vai para a tua casa. Um rabino da época jamais conversaria com alguém que não professasse a mesma fé. Jesus é um rabino tão diferente que ele comia com os pecadores, se assentava com os pecadores, abraçava os pecadores. E porque ele abraça pecador, é que nós estamos aqui nesta noite. É porque um dia a graça dele nos abraçou e nós estamos aqui adorando a este rabino da Galileia. Um rabino da época, ele não podia conversar nem mesmo com a própria esposa em público. Jesus não somente conversou com a mulher, mas conversou com uma mulher de índole duvidosa, na beira de um poço chamado Poço de Jacó. Não ignorou as suas mazelas, não apontou dedo para ela, mas pelo contrário, deu para ela a água da vida, e ela se transformou em uma evangelista para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Mas vamos adiantar um pouco. Este Jesus, devido ao seu comportamento, devido à sua forma de pregação, devido à forma que ele enfrenta a religião da época, o comportamento da liderança religiosa da época, e a mensagem que ele tem do Pai,
ele vai levantar e suscitar para si alguns inimigos: fariseus, saduceus e sinédrio. Se levantam contra ele e começam a persegui-lo, tramam a sua morte, levantam falsas testemunhas a respeito dele, tentam de certa forma incriminá-lo de blasfêmia e de tantos outros crimes, mas nunca deu certo. Porém, em uma semana como esta, chamada Semana Santa na tradição cristã, num domingo como este, mas o domingo anterior, Jesus entrou em Jerusalém, montado sobre um jumentinho. E quando ele começa a entrar em Jerusalém montado sobre um jumentinho, as pessoas tiram as roupas, tiram suas capas, lançam sobre o chão, jogam folhas de palmeira e diz: Hosana aquele que vem em nome do Senhor. Os discípulos ficaram intrigados com aquela recepção e disseram assim: por que eles estão falando isso? E Jesus diz assim: é nesse contexto que essa fala se encaixa. Jesus disse: se eles calarem, as pedras clamarão. Se eles não reconhecerem que eu sou o Messias, até a pedra vai reconhecer. Se eles não reconhecerem que eu sou o enviado de Deus, até as pedras reconhecerão que eu sou o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Vamos adiantar um pouco. Jesus entra no domingo, é ovacionado pela multidão, a multidão aplaude. Então chegamos na segunda-feira. Na segunda-feira ele sai mais uma vez, vai em Betânia, depois retorna para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele faz aquele episódio chamado a purificação do templo. Vocês lembram lá, né? Que ele entra no templo, tendo bagunça no templo, venda de todo jeito, ele chega e arrebenta tudo. Um dia desse eu fiz uma caixinha de perguntas, o irmão perguntou assim: Santiago, será se eu posso usar a violência santa para também quebrar muita coisa em templo que estão sendo vendidas? Eu digo: não, santidade e violência não andam no mesmo lugar. Então, aí falei a ele: se você estiver preparado para sair no carro da polícia, tudo bem, pode fazer. Jesus tem autoridade para fazer isso. Ele tem autoridade. E ele chega no templo e realmente quebra tudo lá e diz: olha, isso aqui é casa de oração, purificação do templo. Então chega na terça-feira, quando ele sai da purificação do templo, ele sobe no monte. No monte ele vai orar. Quando ele retorna, ele vai para o pátio do templo na terça-feira, de manhã, bem cedo. E na terça-feira de manhã bem cedo é que é trazido até ele uma mulher que, segundo os acusadores, foi pego no ato de adultério. Pego no ato de adultério, por que não trouxeram o indivíduo também? Só a mulher. Se é pega no... Essa mulher estava adulterando sozinha? Não tem como. Não estava adulterando sozinha. Tinha o parceiro. Por que não levaram o parceiro? Só leva a mulher. Tem alguma coisa errada nessa história, mas tudo bem. Levaram a mulher e disseram assim: olha, foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés diz que tem que apedrejar ela. E tu que diz que é rabino, o que tu dizes? A Bíblia diz que Jesus, olhando para eles e vendo aqueles homens com desejo de matar aquela mulher, ele se encurva e ele começa a escrever no chão e diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O interessante é que a expressão ali, pecado, dá a ideia de aquele que não tem no coração o que essa mulher fez na prática, pode atirar a pedra. Aquele que nunca desejou no coração fazer o que essa mulher teve coragem de fazer na prática, atire a primeira pedra. E Jesus se abaixa e começa a escrever no chão. Escreve no chão, escreve no chão. E de repente cada acusador foi: rapaz, eu já pensei em fazer esse negócio também. Eu disse: eu também já pensei. E você? Não, também já. Então a gente não pode atirar, não. De repente foram saindo, quando Jesus se levanta e diz: mulher, cadê teus acusadores? Diz: Senhor, nenhum deles me atirou a pedra. Então vai em paz e não peques mais. Termina esse embate no templo. Entramos numa quarta-feira e acredita-se que nessa quarta-feira é a última noite de descanso e de sono de Jesus, porque na quinta-feira já é celebrado a Páscoa.
É na quinta-feira que ele fala para os seus discípulos assim: olha, vocês vão andar pelo caminho aí, e vocês vão encontrar um homem que está carregando um cântaro na cabeça. Irmão, dentro da tradição judaica, um homem carregar o cântaro é estranho, porque cântaro quem carregava eram as mulheres. Aí Jesus diz: vocês vão encontrar um homem que está carregando um cântaro. Não fique com medo dele não. Vai lá e diz assim, que o mestre está pedindo um lugar para fazer a ceia. E eles vão encontrar o homem que está carregando o cântaro, e o homem conduz ele até um lugar chamado cenáculo, e diz: olha, o mestre está pedindo um lugar para fazer a ceia, a Páscoa. Cede o lugar, e Jesus entra naquele lugar numa quinta-feira. É na quinta-feira que ele se reúne com seus discípulos. É na quinta-feira que ele começa a falar do seu sofrimento, do seu martírio. É numa madrugada, numa noite de quinta-feira, que ele está celebrando a Páscoa, que ele levanta e diz assim: eu sou o pão da vida. É naquele momento que ele está celebrando a Páscoa que ele diz: eu sou o pão da vida que serei partido por vós. Eu sou o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, a verdadeira Páscoa sou eu a partir de agora, porque eu vou resgatar vocês para sempre da escravidão, não do Egito, mas da escravidão do pecado. Jesus fala assim: olha, eu serei ferido, e vocês serão dispersos como ovelhas sem pastor. Aí o Pedro tenta falar que não, que vai estar com Jesus. Vamos adiantar. Naquela madrugada, o discípulo que iria traí-lo vai até o sinédrio. E Jesus com o seu discípulo sai daquele recinto da ceia, e depois que ele canta o hino, ele sai. E ele então começa a caminhar rumo a um vale chamado Vale do Cedron. A palavra Cedron significa escuro, turvo. E Jesus chama 3 discípulos para estar com ele: Pedro, Tiago e João. Jesus passa o Vale do Cedron e entra em um jardim chamado Getsêmani, próximo ao Monte das Oliveiras. Um lugar que ele costumava orar, um lugar que ele costumava clamar. E ele fala aos seus discípulos: ficai comigo, velai comigo. E ele se afasta do discípulo. A Bíblia diz que um tiro de arco, aproximadamente entre 120 e 160 metros. E ele vai se pôr a orar, e ele ora por aproximadamente 3 períodos. Os primeiros períodos ele retorna, os discípulos estão dormindo, ele repreende-os, alerta a respeito da fraqueza da carne, da fortaleza do espírito. E na última vez que Jesus fala com ele, diz: olha, despertai, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, a vossa carne é fraca e o tentador se aproxima. De repente, na madrugada da sexta-feira, aquele lugar que estava escuro se tornou claro, porque aproximadamente 400 homens do império do sinédrio chegaram com porretes e tochas nas mãos. O Pedro, que estava dormindo, acordou, e ao ver o seu Cristo ser amarrado, preso, arranca da espada, corta a orelha de um dos soldados. E ele pensa que Jesus vai aplaudir, e Jesus diz: Pedro, guarda a espada, porque não é por falta de espada que eu estou sendo preso, porque se fosse por falta de espada, eu rogaria ao meu Pai que está no céu, e Ele mandaria para cá 12 legiões de anjos, 72 mil anjos para me guardar. Pedro, na verdade eles não estão me prendendo, é eu que estou me entregando. Na verdade eles não vão me matar, é eu que dou a vida pela minha igreja. Vamos adiantar um pouco. Eles prendem o mestre, e no período de aproximadamente 1 hora, Jesus vai passar por 4 julgamentos. E nesses 4 julgamentos eles não conseguem acusá-lo, eles não conseguem incriminá-lo. É por isso que nesse momento, interessante que tanto Pilatos quanto Herodes não tem nenhum tipo de vínculo, eles não têm amizade. Mas quando prenderam Jesus, usaram Jesus como moeda política para fazer aliança. Não é só hoje que acontece isso não. Naquela época já acontecia. Usaram Jesus como método para fazer alianças. E o texto bíblico vai dizer que o Pilatos olha para o Cristo, não sabe o que fazer. O Herodes olha para o Cristo, não sabe o que fazer. E o Pilatos diz: fala alguma coisa, você não sabe que eu tenho o poder de poupar a sua vida? Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida, é eu que entrego a minha vida. É desse contexto de troca de Jesus indo para Pilatos, para Herodes, que num desse momento que Jesus está diante de Pilatos e é levado para Herodes, que a mulher de Pilatos, uma mulher chamada Cláudia,
teve um sonho. E ela acordou perturbada com o sonho. E ela chamou o marido: vem cá, Pilatos. E quando a mulher faz assim: vem cá, é bom ir. E ele chegou, disse: o que foi, meu bem? Ele disse: olha, vou te dar um conselho. Não entres na questão deste homem. Ele é justo. Eu tive um sonho e eu acordei perturbada com este sonho. É aí que o Pilatos tem a ideia. Tem aqui o Barrabás. A Páscoa se aproxima. A gente solta o prisioneiro sempre. Vou colocar diante da multidão a quem ele quer que soltemos. E assim fizeram. Está aqui o Cristo Nazareno, está aqui o Barrabás. Quem vocês querem que soltemos? E a multidão numa só voz diz: soltem Barrabás. E crucificam Cristo. E o Pilatos lava as mãos. Vamos adiantar um pouco. Às 6 horas da manhã, colocado uma coroa de espinho, uma pesada cruz, a parte principal da cruz, de aproximadamente 120 quilos sobre os seus ombros, e ele vai carregar aquela pesada cruz das 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã, num trajeto de 16 quadras de Jerusalém, e às 9 horas da manhã ele é crucificado no madeiro. Vai ficar pendurado no madeiro das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, quando ele grita ao Pai, dizendo: Pai, está consumado, está feita a obra. O sábado do judeu começa na sexta-feira à tarde. O corpo não pode ficar na cruz, principalmente por causa que não era um sábado comum, mas um sábado da Páscoa. Então 2 homens, um por nome José de Arimateia e outro por nome Nicodemos, vão até Pilatos, tiram o corpo do mestre. O Nicodemos, na verdade José de Arimateia, leva aproximadamente 34 quilos de óleos e especiarias para ungir o corpo de Jesus. É enrolado o corpo, é colocado dentro de uma tumba nova, é removido a pedra, é colocado o selo do império e é colocado guardas nas portas. E alguém disse: acabou, terminou a história. Porém a Bíblia diz que num domingo como este, no domingo de Páscoa, as Maria, ainda de madrugada, enquanto os homens estavam trancados, o texto diz que as mulheres levantaram, pegaram tudo o que tinha e disse: vamos lá no túmulo. E elas estão caminhando para o túmulo preocupadas: quem vai remover a pedra? Quem vai me remover a pedra? Era necessário aproximadamente 25 homens para remover a pedra. Mas o evangelista, o Mateus, diz que quando elas estão se aproximando do túmulo, elas ficam pasmas e perplexas. E o evangelista explica dizendo: porque os anjos do Senhor tinham descido, tinha removido a pedra, estava sentado sobre elas. E o anjo faz uma pergunta maravilhosa e diz assim: primeiro ele fala: não tenhas medo, porque vocês estão buscando aquele que está vivo entre os mortos. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Esta é a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa é que o Cordeiro de Deus veio, morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, e em breve ele voltará. E somente a tumba aberta é que tem poder para abrir os céus para a igreja. Se o túmulo estivesse fechado, lacrado, os céus estariam lacrados para nós. Mas como o túmulo está aberto, os céus estão abertos para a igreja. O Cordeiro está vivo, o Cordeiro está vivo. Essa é a nossa Páscoa. Cristo está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, por favor. É a partir dessa ideia, é a partir desse pensamento e dessa verdade que nós norteamos o sentimento e o nosso comportamento para a celebração desta data tão importante para os cristãos. Não é coelho, não é chocolate, não é nada disso. É túmulo vazio, é sepultura aberta, é Cristo vivo, é Ele visitando as Maria, é Ele restaurando a fé de Pedro, é Ele dizendo: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Ele subindo no Monte das Oliveiras e sendo levantando até as nuvens, dizendo: em breve eu voltarei para buscar vocês, e vocês estarão comigo para todos sempre. Eu vou voltar e vou buscar a minha igreja. Este é o sentimento da Páscoa. O túmulo está vazio. E é justamente por causa desta verdade que eu recorro nesse exato momento, para finalizar. Nós recorremos ao cantor cristão, na verdade a harpa cristã, ao hino de número 545.
O cantor lá, o compositor foi feliz. E ali ele fala da esperança e da certeza da igreja, quando ele diz assim, ó, porque ele vive. É porque ele está vivo que eu creio no amanhã. É porque Cristo está vivo que eu sei que Ele voltará. É porque Cristo está vivo que eu sei que a minha vida está na mão dEle. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Receba a presença de Deus. Receba a presença de Deus. Adore a Ele nesse domingo de Páscoa. Glorifique a Ele porque Ele está vivo. Exalte a Ele porque a tumba